Natal de Luz, Natal sem fome. Participe você também. Estaremos arrecadando alimentos não perecíveis que serão distribuídos nas comunidades carentes. Natal de Luz, Natal sem fome. Postos de coleta na Secretaria Paroquial ou no pátio da Matriz Auxiliar. Pode doar quantos quilos quiser, mas doando 10 quilos de alimentos não perecíveis, você ganha uma linda camiseta para o passeio ciclístico. Natal de Luz, Natal sem fome. Uma campanha da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Apoio Litoral News. Luz, esses homens precisam de luz. Recebendo visitas indesejáveis, cupins, baratas, ratos, formigas, mosquitos, entre outros. A Iena Serviços atua no controle de pragas urbanas. Orçamento grátis. Iena, inovando em dedetização, protegendo o meio ambiente. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Hoje eu tenho a felicidade muito grande de trazer meu novo filho, ingressante da nossa família. Quero te agradecer de coração a sua vinda e a sua passagem da sua família para a nossa. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu me orgulho muito de tê-lo como genro. Eu tenho certeza absoluta, e, inclusive com o neto maravilhoso que você deu para a gente. Que Deus abençoe você, abençoe a Roberta, seus pais. E vida que segue, né? Claro, com certeza. Obrigado, obrigado, Roberto, pela oportunidade. A você, assinante, a você que nos acompanha nessa noite, nesse dia. É uma oportunidade sempre única de estarmos juntos e esse convite que você fez, eu sempre tento o máximo acolher, aceitar com prontidão, porque eu sei como é importante a gente impactar a vida das pessoas. Né? Obrigado por todo o carinho que você sempre demonstrou e atenção por nós. Muito obrigado. Inclusive, eu quero dizer para você, Ângelo, hoje vai passar um presente de Natal para a gente. Hoje nós vamos falar, ele vai dar uma aula para a gente aqui. Eu vou fazer o início do programa, como eu faço sempre, e vou passar o programa para ele falar sobre coach, falar sobre o foco, onde nós devemos focar, principalmente nesses momentos de festas, tá? E nós vamos conversar ainda sobre as particularidades de Ângelo hoje, tá? Queria agradecer a você que nos assiste pelo www.cabofriotv.com.br, você que nos assiste pelo nosso blog Fora do País, que Deus abençoe você, a sua família, que maravilha, cada dia mais aumentando o acesso de vocês fora do Brasil. Nós temos aí para mais de 300, 400 acessos por semana fora do Brasil, que Deus abençoe você e sua família. Beijão também para o Laércio e para a Carla, no Rio de Janeiro. Laércio Silveira e Carla Silveira, que não assiste, não perde um programa, O Lugar no Pódio. Agradecer também a audiência lá do Jardim Esperança. Já temos audiência do Jardim Esperança. Legal, muito bom. E um abraço lá para o Dio,
para a nova Arte TV do Jardim Esperança. Que Deus abençoe vocês. Eu estava com saudade de vocês lá do Jardim Esperança. Lorival, eu quero agradecer a você de coração pelo lanche que você tem mandado para Fabiano, tá? De coração, obrigado, porque Fabiano não sabe agradecer não, mas eu cheguei aqui, ele estava comendo lanche, eu perguntei o que é, você pagou, ele disse que foi você que mandou. Obrigado, Lorival, que Deus abençoe. Leila e Giliarte, muito obrigado, lá de Búzios. Cris e Mansur, um beijão para vocês, que Deus abençoe. Papito, tá lá, passei lá, tá Papito, Reinaldo e grupo lá no point do Papito. Reinaldo lá do Domingo Sávio, um beijão para você, para Simone, que Deus abençoe vocês. A Delício lá da Geluz e o Fábio, beijão para vocês, tá bom? Ângelo, eu vou falar eu queria que você comentasse sobre o que eu vou falar agora, essa frase. O que pode salvar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, não é o que você fala, e sim o que você faz. E eu te pergunto, o que você faz? Muito bem. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui, né, no programa, saber que o lugar do pódio e o legado social impacta a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, graças né? a Deus. E uma coisa que eu sempre ouvi, e a gente ouve bastante as pessoas falarem, aquela frase bem célebre, né, que as palavras passam, mas são os exemplos, né, é a nossa vida, são as nossas atitudes, o nosso testemunho que arrasta a mudança, né, da vida das pessoas. É verdade. Então eu acredito que essa frase que você colocou, né, o que pode salvar, né, não somente as palavras, mas sobretudo quando a gente traz para dentro da nossa vida a aplicabilidade, sabe, daquilo que você faz com ética, com moral, com amor, com religiosidade, espiritualidade. Isso vai impactar muito mais no dia a dia quando você coloca isso na ação, no agir. Não às vezes nos meros discursos, né, muitas das vezes bonitos, né, que a gente vê aí fora, mas vazios, né, da aplicabilidade. Então, a gente colocar em ação é um bem maior. Quero aproveitar e mandar um beijão. Bigode! Aí, Bigodinho! Beijo lá pro meu neto Bernardo, beijão pra Roberta. Vamos dar um beijo, não? Claro, com certeza, ia deixar para o final, né? Mas estão lá nos acompanhando, estão nos vendo lá, o Bernardinho, o B, né, Roberta, né? Sempre uma alegria grande, essa família linda que Deus, né, permite na minha vida hoje. Amém, muito obrigado por você, pelas palavras e por estar dentro dela, né? Obrigado. E as reflexões? Se eu não mudar, nada muda. É verdade, verdade. Uma coisa que eu falo muito nos treinamentos, que às vezes a gente espera a mudança do outro. Às vezes a gente espera a mudança do cenário, do contexto, das coisas. Mas é para ser o contrário. E é o contrário, a gente tem que esperar a nossa mudança. A gente tem que, né, fazer de tudo para que a nossa mudança aconteça. Dentro de um conceito que se trabalha muito, não só na psicologia, mas também no processo de coaching, Bigode, é a questão da autorresponsabilidade. Exatamente. A mudança pessoal, ela está dentro de uma questão de autorresponsabilidade. Quando eu me autorresponsabilizo, eu vejo que só eu sou o único capaz de mudar a minha vida. Ninguém é capaz de mudar a minha vida, senão eu primeiro a refletir sobre isso. É verdade. Eu sou feliz te vendo feliz. O impacto, né? O impacto que faz, né, positivo de coisas, o impacto que faz do positivo em coisas positivas. Quando a gente manifesta a felicidade, quando a gente manifesta esse senso de completude, de realização, isso atrai as pessoas e impacta também na vida das pessoas, né? Então a felicidade ela tem que ser compartilhada, né? É verdade. Se eu não lutar por alguma coisa, serei vencido por alguma coisa. É verdade. Por isso, lutar é uma ação constante do grande vencedor. Rapidamente, se você me permitir, é tanta coisa na cabeça que a gente vai tentando, né? Uma coisa que é muito interessante, eu não sei você que nos acompanha, mas no livro do Apocalipse, sem querer entrar em questões religiosas, obviamente, mas como eu tenho informação... Que você não conhece nada, né? Pois é. Então, assim, como eu, né, mais para frente a gente vai falar um pouquinho, mas como eu tenho formação na área de filosofia e teologia também, no livro do Apocalipse,
existe uma terminologia, por mais que no livro do Apocalipse as pessoas às vezes ficam bem inseguras, ficam com medo, preocupadas, porque tem um monte de figuras, né, às vezes ilustrativas ali por trás da mensagem, o dragão, a besta, isso, aquilo. Mas no livro do Apocalipse tem uma terminologia muito interessante, que é a terminologia do vencedor. Olha que interessante, Bigode. Quem é o vencedor no livro do Apocalipse? Se você ler o texto ali, você vai perceber que o vencedor, praticamente hoje, no contexto da sociedade, um vencedor é quem termina uma vitória, quem termina um campeonato, quem termina uma conquista, quem acaba de terminar uma luta e recebe um reconhecimento por aquilo, é o vencedor. No livro do Apocalipse, não. No livro do Apocalipse, o vencedor não é alguém que terminou algo, que conquistou algo. Mas vencedor, no livro do Apocalipse, é alguém que está sempre lutando. O vencedor é quem está sempre constantemente lutando, lutando. Então, você que deve estar vivendo as lutas do dia a dia, você é uma vencedora. Porque quem termina um campeonato, quem termina uma vitória, quem termina uma conquista, terminou. Ele conquistou, né? E conquistou. Mas quem continua lutando está vencendo a cada dia nas suas ações, no seu empenho constante que precisa ser feito. É verdade. Olha, eu quero mandar um abraço para você, da Piatti. A Piatti é a Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguel para a temporada de Cabo Frio. Se você aluga imóvel para a temporada de Cabo Frio, está fora do Brasil, procure alugar através da associação. Procure saber quem está alugando o seu imóvel. Alugue somente de proprietário, com os proprietários. Porque está acontecendo muitos problemas em Cabo Frio, pessoas recebendo dinheiro e depois a pessoa vai chegar em Cabo Frio procurando um imóvel e não existe. Tá? Então, tenha tranquilidade, procure alugar com os seus próprios proprietários, procure ter tranquilidade. E quero informar para você, que é sócio da Piatti, que nós vamos ter uma reunião a semana que vem, uma reunião muito importante sobre os acontecimentos, aquilo que vai acontecer na virada do ano, na chegada dos ônibus a Cabo Frio. Também quero aproveitar, mandar um abraço para você, que aluga seu imóvel e ainda não é sócio da Piatti. Procure a Piatti para se associar, porque só depois que der problema que você vai procurar a sua associação. Procure e seja um vitorioso através das conquistas que a Piatti tem no mercado, com a prefeitura, enfim, o apoio que dá para você. Quero também aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para a família do Fernando, que nós estávamos agora na novena do Natal, no terceiro dia da novena do Natal, lá com o Paulo Henrique, a família, né? Eu tive que sair correndo, porque eu havia esquecido do meu programa. Esqueci do programa, mas não esqueci de Deus, né? Isso é muito importante. Claro. Quero mandar um abraço, muito obrigado para vocês que estavam presentes lá, e vida que segue. Também quero falar para você, meio-dia, você está passando no centro de Cabo Frio, deu aquela fome, você, por um acaso, gosta de comida mineira? Já conhece a comida mineira do Dom Fernandes? Dá uma chegadinha lá. Dom Fernandes Gourmet, ao lado do Caritas, na Avenida Assunção 12, né? Número 871. Isso. 871. E fala uma coisa, hein, Bigode? Se você gosta de uma feijoada gostosa na sexta-feira, amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira é um dia de uma feijoada caprichada lá no Dom Fernandes. É uma boa pedida, eu já almocei e vale muito a pena, hein? Será que você está puxando o saco de alguém, não? Eita, rapaz. Será Zé Francisco cobra, Zé Francisco, cobra dele, não deixa fácil não, hein? Beijão lá pro meu filho, Zé Francisco, sua esposa, minha neta, todos vocês, tá? Que Deus abençoe. Eu quero falar para você,
em casa, você tem alguém na sua família que é usuário de droga, que é dependente de alguma coisa, meu irmão, não se envergonhe. Procure ajuda. O maior problema não é aquela pessoa que é dependente de alguma coisa. O maior problema é a sua vergonha. Você não sabe o que fazer? Procure ajuda. Nós estamos lá na Pastoral da Sobriedade, todas as segundas-feiras, de 19 às 21 horas. Dá uma chegadinha lá, na Casa de Maria, ou procura a igreja, lá na Avenida 13 de Novembro, qual o número ali na igreja, sabe? Escritório da Igreja Católica. Pode procurar lá, não importa a sua religiosidade, você pode ser qualquer religião, nós estamos aí para servi-lo, tá bom? Casa de Maria fica na rua Romário Gomes, 256, aquela ruazinha que tem, entra Magnalto e a padaria Remar, tá? O telefone da igreja, se você quiser marcar alguma coisa, é 2643-0082. 2643-0082. Ângelo Azevedo. Eis-me aqui. Quero primeiramente perguntar para você, o que faz da vida? Opa, então, eu atualmente... Como coisa que eu não sei, né? Então, eu atualmente trabalho, tenho um escritório de coaching, um escritório em que eu trabalho com empresas, com empresários e também com pessoas físicas, onde eu faço treinamento de desenvolvimento pessoal. Então, esse escritório fica ali na Raul Veiga, no centro da nossa cidade, centro de Cabo Frio, no número 153, na sala 411. Então, você querendo um dia conhecer esse espaço, esse escritório de coaching, todos os dias à tarde, de 2 às 6 da noite, eu realizo os atendimentos de coaching, ou seja, os treinamentos na área do coaching nesse escritório. Hoje eu faço esse trabalho com o escritório e além do escritório tem também a questão de empresas, que aí não acaba sendo dentro do escritório, mas sim dentro das próprias empresas. Posso fazer um desafio? Claro, se eu estiver à altura. Eu não sei se você... eu posso pedir a você para dar uma aula de coach para a gente aqui, mas eu quero que você dê uma aula de coach e também que você focalize a palavra foco. Claro, com certeza. E é importantíssimo nesse fim de ano, né? Porque vamos terminando mais um ano e aí quando vamos olhar aqui, se formos olhar, né, daqui a pouco começam as retrospectivas da vida. E qual é a retrospectiva que você faz da sua vida? Porque muita gente, se for fazer uma retrospectiva da vida aí do ano de 2018... não focou em muita coisa, e aí viu que 2018 foi a mesma coisa que 2017, 2016. E 2019 eu quero que você faça, eu quero que você venha aqui para falar sobre o tempo. Claro, com certeza. Que é muito importante. Como é importante falar de planejamento, otimização de tempo, né, gestão de tempo, porque as pessoas perdem muito tempo e não sabem utilizar bem o tempo delas. Posso contar com você para isso? Claro, estou aqui. Então, me afastei do programa. Muito bem, olha aí, mais uma alegria poder estar aqui nesse programa junto com o Bigode. Vamos fazer entrevista hoje com ele, tô brincando. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com você, gostaria de falar com você um pouquinho sobre algo que está acontecendo, está tomando um boom hoje no nosso país, onde muitas pessoas, muitas empresas estão envolvidas com a questão do coaching. Tem gente que até vê se embola para saber o que é coaching. É isso que eu ia saber. Me diz o que é coaching. Pois é, exatamente. Às vezes você deve estar assim, meu Deus, que palavra difícil é essa? Que nome estranho é esse? E o que significa isso? Eu já vi de tudo, sabe, God? Já vi que alguém falar que coach era religião, falar que coach era simpatia, crendice. Não, pelo amor de Deus, esquece tudo isso. E hoje eu vou te falar e tem tudo a ver com futebol também, né? Tem, sim. E de fato começou um pouco lá no futebol, se você nos olhar. Então, gostaria de compartilhar com você hoje um pouquinho sobre o que é coaching, a importância do coaching na nossa vida e, sobretudo, falar um pouquinho hoje sobre foco, porque é algo importantíssimo nesse fim de ano. Ou seja, claro, para a nossa vida toda, naturalmente, mas nesse final de ano ele é muito importante. A palavra coaching, se você quiser anotar aí, poder, né, fazer uma anotação, eu vou falando um pouquinho rápido, mas você pode, né, tomando nota de algumas coisas. A palavra coaching é uma palavra inglesa.
E é uma palavra que do inglês para o português significa treinamento. O coaching, ou seja, o processo de coaching é o treinamento. O coach, sem o ing finalzinho, né, de coaching, o coach é o profissional, como eu, que é o treinador. Professor. É o professor, exatamente. É interessante, por isso que eu falei a ligação com a questão do futebol. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? O coaching mesmo, a ideia do coaching, ele toma uma força muito grande por volta ali do ano de 1880, Bigode, lá na Hungria, quando num grupo de universitários, eles eram transportados de um lugar para outro das universidades. E eles eram transportados pelas carruagens. E naquela carruagem tinha sempre o motorista, naturalmente, que conhecia o trajeto de um lugar para outro. Campos de universidade, aquelas universidades enormes, ele conhecia, tinha um domínio, né, de fazer a pessoa, levar aquela pessoa para o destino que ela precisava. E quem levava era o cocheiro. Então, desse cocheiro, né, começa a surgir também a própria palavra coaching. Carruagem também, ali por volta do ano de 1400, um pouco antes ainda, era na França também, denominada, aquelas carruagens fechadas eram denominadas também como coche. E dali também começa a surgir essa ideia do coach, do cocheiro e do coaching. Só uma coisa muito básica. Naturalmente, depois também, os professores, os tutores, aqueles que ensinavam as pessoas, eles eram também chamados de coach. Deixa eu só falar uma coisinha para você em casa. O Ângelo está falando coach, C-O-L-T, e está falando coaching, que é com, não é um C-H-I-N-G. Isso. Tá? Então, coach, C-O-A-C-H, coach, que é o profissional aqui, treinador, técnico, e coaching, que é o C-O-A-C-H-I-N-G, coaching, é o treinamento, é o processo, né, que a gente chama. Então, para você entender, isso é importante. Mas, no modo geral, o que é o coaching? E aí, voltando um pouco à questão histórica, o cocheiro, ele estava habituado a conduzir as pessoas de um lugar para o outro. Ele sabia conduzir, ele sabia a trajetória, ele sabia os meios, ele sabia os caminhos para poder conduzir aqueles universitários. Mais para frente, a gente percebe que a palavra vai tomando um espaço mais de evolução, sobretudo no mundo dos esportes. No mundo dos esportes, sobretudo, e basicamente na área do tênis, surge muito forte essa ideia do coaching como técnico. É engraçado perceber que nos Estados Unidos, a camisa do técnico de futebol, o que é que seja, está escrito lá, coach, né? Porque a palavra coach significa treinador, técnico. Né? Então, no mundo dos esportes, muitos técnicos, muitos coaches, eles perceberam a importância de fazer uma abordagem com o seu atleta, fazer uma abordagem com aquele profissional de uma forma diferente. Ou seja, de empoderar aquele atleta, de motivar aquele atleta, de mostrar que aquele atleta ele pode encontrar e alcançar resultados diferentes. Buscar o potencial de cada um. Exatamente, mas é um potencial humano, um potencial interno, que poderia levá-lo a uma conquista, muito mais do que, às vezes, o atleta focar na vitória, no troféu, na medalha, né, e outras questões que podem estar por trás de uma competição, o que é que seja, mas aquele atleta revelar o potencial que ele tem. E o resultado da revelação daquele potencial é exatamente o que a gente quer, a vitória, o troféu, as medalhas. Às vezes não chega de imediato, depende, pode levar 2, 3 anos para chegar ao objetivo. Claro, claro, mas o processo de coaching no mundo dos esportes, ele entra exatamente nisso. Ou seja, nessa abordagem, sobretudo de potencial humano, ou seja, desenvolver o potencial humano, a alta performance humana dentro da vida daquele atleta. E aí que está a grande pegada, entendeu, Bigode? E você, caro assinante, caro telespectador. Porque muitos empresários nos Estados Unidos perceberam essa atitude desses atletas, essa atitude desses técnicos norte-americanos, e viram assim, poxa, isso é ideal lançar para dentro das nossas empresas. Pensa a gente poder pegar e capacitar os nossos funcionários, treinar os nossos funcionários, empoderar, motivar os nossos funcionários. É interessante
A busca da motivação, né? Pois é, e é interessante porque ali por volta da década mais ou menos de 1950, né, você vê que começou a ter um movimento também, só a nível de informação, pessoal, dentro do campo da administração. Antes, no campo da administração, se estudava muitas ideias de grandes autores, como até se estuda até hoje, como Fayol, Potter e tantos outros. E começa a ter um novo movimento agora de estudo dentro dessa perspectiva agora, não mais de um DP, de um departamento pessoal, de você olhar o funcionário de uma maneira fria, mas ou até técnica, né, ou só como, né, um número, mas você começar a olhar agora aquele funcionário... Buscar a capacidade dele, né? Pois é, e dentro agora de uma nova perspectiva que era a gestão de Porque pessoas. acontece, não sei se você sabe em casa, acontece muitas vezes do profissional estar exercendo uma função que ele não gosta, que não é o potencial dele. E aí cabe a esse trabalho, esse estudo do coaching, descobrir essa capacidade do profissional. Sem sombra de dúvida. E aí a gente percebe que esse movimento ali, por volta dos anos 50, dentro do campo empresarial foi muito forte. Eu lembro muito bem, você conhece naturalmente isso, meu pai ele trabalhava em multinacionais, ali por volta da década mais ou menos assim de 90, de 80, meu pai sempre foi motorista de multinacionais, de motorista de empresas internacionais, enfim, motorista particular. E eu lembro perfeitamente, Bigode, quando meu pai, ali na década de 90, eu era pequeno, e ele falava para mim assim, e hoje eu tenho que ir mais cedo porque tem treinamento na empresa. Ou seja, a gente começava a perceber que ali pela década de 90, 80, 90, quando isso chega ao Brasil, começa exatamente quando as multinacionais aplicam dentro das empresas, dentro da área de RH, em conformidade ali, né, em parceria com a RH, com a área de recursos humanos, os treinamentos para os funcionários, as capacitações para os funcionários. E atualmente a gente começa agora até essa nomenclatura, que hoje em dia nem muito se chama mais funcionário, se chama mais agora colaborador. Né? Aquele funcionário... Isso acontecia, nessa época, acontecia muito com os grandes bancos, né? Sim. Meu pai trabalhou muito tempo na Brascan, não sei se eu já deve ter ouvido falar lógico, já. Né? Brascan, Rede Manchete, enfim. Trabalhei na Manchete olha também. Olha aí, ó, coisa em comum, nem sabíamos. Então, e ele me falava isso, assim, sem ele saber nada, que era coaching, nada disso, mas já era uma imagem, uma presença desse movimento. Por quê? O coaching nada mais é, gente, do que eu trazer a pessoa de um ponto A que ela está, um estado atual que ela está hoje, para um estado desejado que ela quer alcançar. Ou seja, eu estou no estado atual da minha vida e eu quero alcançar algo na minha vida. E já deve ter acontecido muito, Bigode, você deve ter visto assim. Melhorar a sua capacidade de produção, sim, né, mais ou menos. Sim, porque tem pessoas que falam até assim, poxa, eu já fiz de tudo, né, e não alcança aquilo que eu queria. O processo de coaching está exatamente aí, para poder te motivar, te empoderar dentro de uma perspectiva de autoconhecimento, dentro de uma perspectiva de estratégias, dentro de uma perspectiva de metas. Ou seja, você trabalhar essas questões para você se conhecer e se conhecendo saber até onde você pode chegar, aonde você pode alcançar. Então, o processo de coaching nada mais é, se você não quiser nem falar a palavra coaching em si, para você é difícil isso, ou seja, o treinamento de alta performance humana. Ou seja, a gente precisa entender que a gente precisa constantemente estar em desempenho, desenvolvimento na nossa vida. Nós, como seres humanos, nós não nascemos, crescemos, evoluímos e depois morremos. Ou seja, o ser humano está num processo de evolução constante na vida. Né? É verdade. E assim essa evolução tem que acontecer também dentro da nossa capacidade neurológica, dentro da nossa capacidade emocional, dentro da nossa capacidade humana, ou seja, a gente precisa também desenvolver questões humanas. Principalmente a capacidade emocional, porque ela às vezes pode te dominar, para o bem ou para o mal. Exato. E você trabalhar bem isso, né? Quantas pessoas que às vezes não conseguem num relacionamento, né? Num relacionamento em equipe, num relacionamento interpessoal, num relacionamento Dentro de casa, marido e mulher. Dentro de casa, exatamente, com marido e mulher, não consegue desenvolver tão bem aquele relacionamento de forma saudável e de forma, sabe, assim, harmônica, harmoniosa. Né? Então a gente percebe o seguinte, que o processo de coaching te ajuda a você alcançar essas metas. O processo de coaching ele vai te ajudar a você se motivar, a se empoderar, a alcançar essas metas de forma
mais rápida, de forma mais eficaz. Então, assim, a importância do coaching a gente percebe exatamente nesse sentido. E hoje eu atuo em que área? Porque hoje existem vários que a gente chama de nichos de coaching, ou seja, abordagens de coaching. Existe hoje coaching de emagrecimento, existe coaching esportivo, existe coaching empresarial, coaching de vida, coaching de relacionamentos, vocacional, enfim, tem uma sumidade de abordagem hoje do processo de coaching. Basicamente, de acordo com as minhas especializações, com as minhas formações, como eu falei, eu tenho graduação na área de filosofia, de teologia, tive uma experiência riquíssima na área, né, na área humana, de relacionamento humano com uma vida religiosa, que eu vivi mais de 14 anos. Então, assim, isso me deu uma bagagem enorme de conhecer a vida humana, os dilemas da pessoa por dentro da vida humana. Então, o sentimento da pessoa, né? Exatamente, esses altos e baixos que a gente acaba tendo na vida, né? Essas oscilações. Então, basicamente, hoje, o meu trabalho hoje, ele está dentro desse processo de life coaching, que é o que é chamado, ou seja, coach de vida, que toca nesse coach de vida relacionamento com o outro, relacionamento conjugal, toca a questão da qualidade de vida, o sentido da vida, satisfação, realização, felicidade, organização da minha vida, porque às vezes a pessoa tem uma vida toda desorganizada e não consegue, né, otimizar o tempo, como você falou aqui no início, e aproveitar o tempo da vida dela, né? Então eu ajudo a pessoa a se planejar, a se programar a vida dela de uma forma melhor. É verdade. Tem gente, por sinal, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Essa pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, por favor, procure o Ângelo. Pois é, cuidado que você pode estar querendo fazer tudo e não está fazendo nada. Está fazendo nada, né? É o mais provável. Exatamente. E além desse life coach, desse coach de vida que eu trabalho também, eu trabalho também com o coach executive coaching, que em inglês seria o coach executivo, o coach para empresários, o coach para empresas. Por quê? Eu também tenho pós-graduação na área de administração de empresas, e isso me deu o respaldo de poder estar dentro das empresas e treinar os colaboradores, treinar os funcionários, treinar até mesmo empresários que querem otimizar o seu tempo. Às vezes o empresário está com a agenda dele cheia, não consegue se organizar, está todo desorganizado, ou então o empresário ele quer aumentar os rendimentos da empresa, ele quer, aumentar a lucratividade da empresa dele, ou otimização do tempo dele na empresa. Ou seja, a gente faz todo esse trabalho de alta performance, motivação, liderança. Por sinal, eu quero até mandar um abraço para você, de uma pessoa que você fez um trabalho na empresa dele, e ele está muito feliz, o Cláudio, da Lagotinta. Sim, encontrei com o Cláudio hoje, você acredita? Entrando no meu escritório, no prédio lá do escritório, o Cláudio estava lá. Ô, Cláudio, tudo bem? Muito rápido, assim, porque eu tinha um horário também, né? É uma pessoa maravilhosa, fiz um trabalho lá com o pessoal da Lagotintas, lá, um treinamento com toda a rede dele, né? De Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Búzios. Foi uma experiência bem bacana mesmo. Um abraço gostoso aí, Cláudio e a família, todos lá da Lagotintas. Foi um prazer enorme. Então, assim, trabalhar dentro das empresas é uma experiência muito bacana, porque quando você, empresário, começa a ter a consciência que eu preciso investir no meu funcionário, eu preciso, capacitar o meu funcionário, eu preciso fazer com que o meu funcionário tenha a experiência do autoconhecimento, da motivação, da capacidade de ser proativo, de tomar decisões, de ter liderança. Ou seja, são questões importantes que fazem uma empresa progredir. Deixa eu só falar uma coisinha para você em casa. Olha, você só chega a esta conclusão quando vai chegando à idade. Após os 50 anos, você chega a essa conclusão que você precisa de tudo isso. Então, você que é empresário jovem, procura se aprimorar e buscar esses conhecimentos com o Ângelo, que, principalmente para você, empresário jovem, com certeza o seu sucesso vai ser muito maior. Pois é, e eu vejo isso na prática, porque quando o empresário ele consegue olhar o funcionário, né, e capacitar, investir naquele funcionário. Claro, naturalmente a gente tem funcionários ali, ou até empresários também, que se auto-sabotam, e isso aí, enfim, a gente não tem uma bola de cristal. Faz parte da motivação que a pessoa às vezes está querendo sair da Exatamente. Da Mas empresa. você vê que 90% de uma empresa,
você vê que 90% ali de uma empresa você tem pessoas muito boas, você tem pessoas que querem, né, progredir, que querem crescer, né, e às vezes saem até da empresa porque não enxergam isso dentro da empresa e vão para outras empresas. Eu ouço muito isso. Então, assim, é uma oportunidade única de você dar um treinamento para a sua empresa. Com gerentes, eu faço treinamento de liderança, treinamento de comunicação e oratória, ou seja, como se comunicar, como, sabe, ter essa capacidade de persuasão, né, de ter esse domínio da fala. Isso é importante. Então, assim, é um treinamento muito gostoso, muito bacana. Hoje, acabei de encerrar um treinamento com um cliente e você vê no rosto do cliente essa melhora, esse progresso. Você vê no cliente esse desejo de transformação, de mudança, de reconhecimento, né, das suas limitações, mas também dos seus valores, também das suas virtudes, para poder fazer ele alcançar o objetivo que ele quer. Então, isso é maravilhoso, isso é espetacular. E você não se aveste, não, porque até mesmo a intercomunicação pessoal, você e seu marido em casa, você com seus filhos, pode buscar ajuda, que com certeza você vai encontrar, não vai? Vai, porque é interessante, assim, num processo de coaching, quando eu trabalho coaching para casais, na área de relacionamentos, você percebe que, às vezes, o casal está ali e não fizeram a experiência do autoconhecimento, nem de ele de se conhecer enquanto pessoa e nem conhecer o parceiro, conhecer a companheira, o companheiro, né, dos seus pontos fortes, o que motiva o seu companheiro, o que não motiva a sua companheira, o que motiva, né, o que empodera a sua esposa, o que não empodera a sua esposa, você saber disso. O que você deve fazer, o que não deve fazer. Entende? Então, assim, é um processo muito bacana dentro do coach de vida que ajuda casais. Eu tenho essa experiência de estar ajudando muitos casais nesse sentido e, assim, é gratificante. É algo, assim, muito gratificante mesmo. Então, não esqueça, daqui a pouco você vai ter os meus contatos aí, faça o contato. Ainda vou dizer mais, hein? Vou dar um presente para você que está me assistindo hoje. Você que está me assistindo, você vai entrar lá na minha rede social, Facebook e Instagram, vai me aceitar lá na rede social, vai me seguir na rede social e vai mandar uma mensagem para mim. E eu vou te dar hoje uma planilha, uma ferramenta de coaching, eu vou te enviar uma ferramenta de coaching para você começar a ver como é que esse foco na sua vida está ou não bem estruturado. Você vai entender um pouco sobre isso. Então, onde te encontra? Pois é, então, você pode no Facebook encontrar com Ângelo Azevedo Coach. Então, só colocar Ângelo Azevedo Coach, né, e me aceitar coaching. Lá. Coach mesmo. Isso. Coach mesmo. Coach. C-O-A-C-H. Ângelo Azevedo Coach. Então lá você pode me aceitar e ao mesmo tempo mandar uma mensagem para mim dizendo: Ângelo, olha, estava assistindo o seu programa lá no Bigode, no Roberto Bigode, pô, foi muito bacana, muito legal, tal. Poxa, eu queria conhecer um pouquinho mais sobre isso. Você ficou de me passar uma ferramenta e eu quero me aprofundar melhor sobre essa questão do foco na minha vida, de otimizar melhor a minha vida. Tenha dúvida que eu te mandar. E no Instagram, né, você pode ir lá me seguir no Instagram e mandar uma mensagem depois no privado, dizendo: Ângelo, ó, te vi no programa do Bigode e quero conhecer um pouquinho mais desse trabalho, né, gostaria de receber a ferramenta, né, do processo de coaching para poder me conhecer um pouco mais. Não tenha dúvida. Foco. Pois é, um assunto muito importante. Bigode, muita gente pensa que foco é olhar para determinado ponto, para determinada coisa na vida e não tirar o olho daquilo. O engano, né? Que foco não é isso não, hein? Lê do engano. Pois é, cuidado que isso não é foco, hein? Steve Jobs, ele tem uma frase que ele diz assim, que foco não é especificamente você olhar para um determinado ponto e ficar olhando fixamente para aquilo. Mas foco... Você que está começando a sua vida agora, você que está na idade de 20 a 30 anos, você já tem o seu foco principal, até onde você quer chegar na sua empresa e na sua vida? Pois é, e agora você vai entender por que, Bigode, às vezes a gente começa algumas coisas e para. Às vezes a gente começa algumas coisas e não termina. Isso é falta de foco. E aí você vai entender, porque às vezes você vai falar assim: poxa, mas Ângelo, como é que é isso? Eu sempre tive muito foco. Calma, porque eu vou compartilhar com você algo muito importante hoje nesse dia. Então, primeiramente, é importante entender o que é foco. Foco é você, como diz Steve Jobs, é você não olhar especificamente para um ponto fixo e ficar frisado naquele ponto fixo. Steve Jobs diz que foco
é exatamente você estar atento para que cuidadosamente todas as outras coisas boas que se aproximam, As mudanças. exato, não tirem você do olhar do que você quer. Foco não é só ficar olhando para o que você quer, mas é também você cuidadosamente saber dizer não para muitas outras coisas boas que podem te tirar do seu foco. E essas muitas outras coisas boas, ou às vezes até coisas ruins também, é um elemento importante que a gente chama no processo de coaching de distração. Quais são os elementos de distração que estão tirando você do seu foco? O fator distração, existe um autor que fala muito bem sobre isso, se você quiser conhecer um pouco mais, que é o Paulo Vieira. Ele tem até um livro, ele é um coach também, ele tem um livro nessa área que é o Poder da Ação. E ele fala, né, que o fator distração é exatamente aquilo que te faz olhar na direção oposta do que você quer. Ou seja, você está focado em algo, você quer algo na sua vida, mas existem coisas, ou pessoas, ou situações que estão te fazendo olhar na direção oposta. Você quer atingir um objetivo e não consegue. Pois é. E aí você não está conseguindo porque é muito provável que você está desvirtuando o teu olhar do foco que você deve ter para olhar os fatores de distrações da vida. Às vezes o fator de distração pode ser uma rede social mal usada. O fator de distração pode ser a falta de organização na sua vida. O fator de distração, às vezes, pode ser a sua falta de organização de tempo na sua vida. O fator de distração pode ser, poxa, muitas saídas que você faz e às vezes não está dando o tempo devido, por exemplo, um jovem. Não é direcionado para um determinado objetivo. Exato. Por exemplo, um jovem que está estudando para o Enem, acabou de ter as provas do Enem aí, vamos colocar isso por exemplo. Um jovem que vem o ano todo pensando no Enem, querendo estudar para o Enem, querer, passar no Enem. O grande foco dele é essa, a aprovação no Enem. E ele precisa estudar, ele precisa renunciar a muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. E às vezes o fator de distração daquele jovem foi as baladas, as festas, o celular toda hora na hora de estudar do lado da mesa. Principalmente computador e celular. Exatamente. Então, esses são fatores de distração. Um amigo... A mina. Exato, dependendo da mina. Né? Então, assim, então, às vezes, um amigo que está toda hora ali importunando, né? Ou então o videogame que toda hora quer ficar jogando. Então, esses são os fatores de distração. Um bom casamento, um bom relacionamento. Às vezes, o fator de distração vai ser, poxa, você não saber separar o seu tempo de trabalho com o tempo da família. O exemplo mais próximo está aqui. Nós estamos aqui no programa. O celular está desligado, senão você perde o foco. É isso? Exatamente. Porque se a gente ficar preso àquelas questões acidentais que podem desvirtuar o nosso olhar, a gente, por muito rápido, vai tirar o olhar do foco que precisa ter. Da meta que precisa alcançar, do objetivo que precisa alcançar. E olha que interessante, meu amigo, minha amiga, foco é uma capacidade humana, trouxe aqui uma definição bem legal, é uma capacidade humana de concentrar suas energias. E aí eu te pergunto, onde você tem concentrado as suas energias? Tem gente que está concentrando as energias, sabe, Bigode, em muitas outras coisas que não é fúteis. Aquilo... Exato. Que não tem objetivo nenhum. Fúteis, desnecessárias, que não vão te levar a lugar nenhum. É verdade. Entende? E aí você está perdendo a sua oportunidade de botar a energia no foco necessário, suficiente da sua vida. Onde você vai botar força suficiente para produzir as mudanças que você precisa. Para você produzir as mudanças e realizações que você necessita. Você me perdoa só dar um exemplo, sim? Claro. Um homem ou uma mulher casado. Você está no serviço, o seu foco é o serviço. Chegou em casa, é sua família. Exatamente. Ou você se foca na sua família e esquece o restante, porque senão você perde o foco. Com certeza. E às vezes no serviço quer pensar na família e na família quer pensar no serviço. Um atrapalha o outro. Exatamente. E aí não dá certo. E aí eu queria compartilhar com você uma coisa muito importante. Porque existem 3 tipos de foco. Olha que interessante, eu vou trazer um exemplo que você vai entender perfeitamente isso. Às vezes você vai falar assim, poxa, Ângelo, já foquei tanto numa coisa na minha vida, mas, poxa, você está falando de foco aí, poxa, eu já fiz isso e como é que isso não aconteceu na minha vida? Porque você deve não ter completado uma trajetória, um caminho importante desses 3 tipos de foco que existem. Então vamos lá, vamos entender isso aí rapidamente. Primeiro, o foco, ele
é dividida em 3 momentos. Existem 3 etapas para você ter um foco realizado no objetivo que você precisa alcançar. Primeira parte, etapa, que poderia dizer assim, do foco, Bigode, e você, amigo e minha amiga que nos assiste, é o chamado foco visionário. Olha que interessante. Quer ver um exemplo? O foco visionário é quando você bota a capacidade de foco, de objetivo, de meta, de desejo na sua vida, dentro desse campo da visão. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro. Uma pessoa que quer comprar ou quer ter a sua casa própria, né? O foco visionário é o quê? Poxa, eu começo a pensar na minha casa própria, eu começo a imaginar a minha casa própria, eu começo uma imaginação sobre exato, aquilo. eu começo a desejar essa casa própria, eu começo, nossa, às vezes até ver como é que vai ser a cozinha, como é que vai ser a sala, qual é o piso que eu vou colocar, qual é a pintura. Ou seja, esse é o foco visionário. Você está dentro do campo da imaginação, ele está dentro do campo da intuição, do desejo, da visão. E isso é importante, porque quando nós queremos algo na nossa vida, não sei o que você quer para a sua vida, não sei o que você tem como perspectiva para 2019, mas isso que você quer, você precisa trazer para o campo da imaginação, você precisa trazer para essa estrutura mental. Se a gente não trazer para essa estrutura mental, é muito provável que a primeira parte do foco você não esteja fazendo e isso já seja um sabotador na sua vida, já seja um elemento que vai te limitar. Então, você trazer para a sua estrutura de mente, visualizar o que você quer, fechar os olhos e imaginar o que você quer, desejar o que você quer, trazer para o campo da criatividade, da parte lúdica da mente, isso é importante. E é o primeiro foco, que é o chamado visionário. Mas existem pessoas que só ficam sonhando na vida. Entende, Bigode? Uma busca, né? Pois é, tem pessoas que só ficam no campo da imaginação, que é a primeira parte do foco, importante, fundamental. Mas você não pode ficar só no campo da imaginação. Você tem que ir para o campo da ação, que é a segunda parte do foco, que é o chamado foco comportamental. Então vamos recapitular. Primeiro, a parte do foco é o foco visionário. O segundo foco é o chamado foco comportamental. E o que é esse foco comportamental? É quando você começa a dedicar tempo, quando você começa a dedicar atenção, quando você começa a trazer para dentro da sua vida. Ou seja, quando a gente começa a trazer para dentro daquilo que a gente chama até de canais neurológicos, existem 3 canais neurológicos. A gente traz para dentro da nossa vida por meio da comunicação, ou seja, eu começo a falar sobre as coisas, eu começo não só a pensar, mas eu começo agora a falar. Quer ver um exemplo da casa própria? Eu antes sonhava na casa própria, imaginava a casa própria, desejava a casa própria. Depois você começa a falar, poxa, eu estou doido para comprar uma casa, poxa, estou doido para entrar no programa, né, do governo, da casa própria, estou doido para fazer isso, poxa, minha casa vai ser assim, assim. Você começa a falar sobre aquilo. Isso é uma parte do nosso campo neural que precisa ser trabalhada. Uma construção próximo de uma beira-praia, você diz, poxa, gostaria tanto de morar aqui. Sim, ou seja, você começa a trazer para dentro da sua vida. E não só o falar, não. A gente traz para um outro campo também, que são os pensamentos. Ou seja, você começa a pensar sobre aquilo, você começa a sonhar sobre aquilo. Quer ver um exemplo básico, assim, bem claro? Um jovem que está apaixonado. Um jovem que está apaixonado, o primeiro foco dele, visionário, é o quê? Quando ele vê a menina, ou vê o rapaz, começa, poxa, a admirar aquela pessoa, começa a paquerar aquela pessoa, né, na mente, se imaginar e tantas outras coisas. No foco comportamental, ele começa a falar daquela menina, às vezes o cara é até chato, toda hora só fala daquela pessoa, a menina só fala daquele rapaz, né? Ou então dentro do foco comportamental, ele começa a pensar na pessoa, fica o dia todo pensando nela, tal, coisa toda. Ou então, sei lá, ele começa... Já começa a se afastar dos amigos para poder estar mais próximo da garota. Ou seja, ele começa a trazer, às vezes começa a gostar de coisas que nem gostava. Entende? Porque a outra pessoa gosta. Isso é foco comportamental. Assim também no seu objetivo, você precisa trazer para a sua vida, trazer para a sua rotina, você precisa trazer para o seu dia a dia. Ou seja, você precisa colocar em ação aquilo que você imaginou, aquilo que você pensou, aquilo que você visualizou como meta, como objetivo na sua vida. Se você não trazer para a aplicabilidade do comportamento do dia a dia, não vai fazer sentido. E você não vai alcançar o que você precisa alcançar. Mas não basta somente ter um foco visionário e comportamental, Bigode. É importante dar continuidade a esse foco, ter uma capacidade de energia, de armazenamento de energia, para poder dar continuidade a esse foco. Porque senão a gente pode se auto-sabotar e não dar continuidade. Já viu aquela história que a pessoa começa fazendo as coisas e para pela metade? É o foco comportamental não concluído. Vou dar um exemplo certíssimo. Quantos anos você trabalha? Quanto é que você tem na caderneta de poupança?
Pois é, entende? E às vezes não dá Tem gente que não tem continuidade. nada, trabalha 30, 40 anos, não tem um centavo na poupança. Sim. Não teve foco. Pois é, e precisa se estruturar, se organizar financeiramente para isso, ter uma educação financeira para isso. E aí o foco comportamental por si só não basta, ele precisa dar uma continuidade a isso, que é o terceiro tipo de foco. Foco visionário, foco comportamental, e o terceiro foco é o chamado foco consistente. O que é o foco consistente? É o foco que te dá comprometimento, é o foco que te dá perseverança, é o foco que te dá hábito. Quando a gente começa a trazer aquilo mais para dentro da nossa rotina e além da nossa rotina, nós trazermos para nossos hábitos aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos e damos continuidade a isso, isso se chama foco consistente. É o foco que te dá comprometimento, o foco que te dá perseverança, constância. Ou seja, é aquele tipo de pessoa que pensou em algo, desejou aquele algo, começou a fazer, se movimentar, agir e conquistou o que queria. Às vezes a gente pergunta assim, por que fulano conquistou aquilo? Por que fulano conseguiu aquilo? Aí você pode observar, fulano deu a vida sobre aquilo, ela foi insistente, ela foi persistente, ela se sacrificou, ela abriu mão de outras coisas em função daquilo. Ela teve os 3 tipos de foco, ela foi consistente. Ela teve não só a capacidade visionária, não só a capacidade comportamental, mas ela foi consistente, ela deu perseverança, ela deu continuidade naquilo que precisa. Às vezes a gente começa a fazer as coisas na nossa vida e no meio do caminho para. Você precisa ser mais consistente, você precisa ser mais comprometido com o que você quer. E isso é uma disposição importante da nossa capacidade neural. E aí eu posso perguntar isso para você, de que forma? Quais são os hábitos que você tem feito na sua vida? Quais os hábitos que você tem estruturado na sua vida para que o seu foco seja consistente? Porque para o foco ser consistente, a gente precisa trazer bons hábitos, trazer uma rotina saudável em função daquele objetivo que eu almejo na minha vida. E isso é fundamental, meu amigo, minha amiga, por quê? Porque os hábitos, eles ajudam a gente a otimizar melhor o nosso tempo. E hábito, se vocês não sabem, a palavra hábito significa repetição de coisas boas. Quando a gente repete coisas boas, a gente, a repetição de coisas, seria. E quando a gente repete coisas boas, a gente, além do hábito que cria, a gente se torna uma pessoa virtuosa com aquele hábito que criou, porque foram coisas boas. E o contrário é verdadeiro, hein? Quando a gente faz hábito de coisas ruins, que é o contrário de virtude, são vícios. É verdade. Ou seja, quando você repete rotineiramente coisas ruins, você cria um hábito chamado vicioso. É verdade. Exato. Então, se você quer criar um hábito bom, você quer ser virtuoso, naquele foco, naquela meta, você precisa criar bons hábitos na sua vida. Um exemplo fundamental, eu vou citar o casamento em si, para quem casa e não se acostuma a ser casado, quer ser solteiro. Tem que criar o hábito de casado. Sim. Largar aquela mentalidade, aquela programação mental que tinha antes da vida de solteiro e saber que agora existem direitos e deveres da vida matrimonial, existem responsabilidades próprias da vida matrimonial e que precisa arcar com essas responsabilidades dentro desse novo estado de vida. Né? É verdade. E é importante essa concepção. E aí uma pergunta que eu faço para você, o que você tem escolhido até o momento na sua vida? Quais são as escolhas que você tem feito até esse exato momento da sua vida? Olha para 2018 todo e o que você tem escolhido e quais são os frutos dessas escolhas? É importante você responder essa pergunta. Por que eu digo que é importante? Porque essa pergunta ela nos mostra a capacidade de foco que nós estamos dando ou não na nossa vida. Muitas das vezes nós fazemos essas perguntas para os outros, esquecemos de respondê-las. Exatamente. E você precisa ter a visão clara de onde você quer chegar. Muita gente não sabe para onde quer ir ainda. Muita gente não sabe o que fazer na vida. Está vivendo, está apagando um incêndio a cada momento e não sabe para onde tem que ir, não sabe para onde precisa ir. E você precisa ter uma visão clara para onde você quer chegar. O processo de coaching, o desenvolvimento humano da sua vida precisa passar por essa visão clara de transformação. Então, o processo de coaching ajuda nesse sentido, a você ter um foco, um objetivo, uma meta e se organizar estrategicamente para alcançar essas metas.
Veja a importância disso na sua vida. Olhe para o seu 2018 e entenda e se enxergue na sua retrospectiva. O que eu fiz até agora? Está dentro dos meus objetivos? Está dentro daquilo que eu vejo como sentido na minha vida? Me realiza na minha vida? É isso que eu ia chegar agora. Está dentro dos objetivos e propósitos meus para viver? Onde você quer chegar? Objetivo fundamental. O que você faz para chegar? Está aí. Onde encontrar todas as razões da busca, do encontro dessa busca, está aqui. E aí, perceber, né, que mediante tantas preocupações que nós temos, o que te impede a você desenvolver mais a sua capacidade? Quantas pessoas, sabe, Bigode, têm uma capacidade extraordinária de ir muito mais além, mas estão estagnadas, estão na sua zona de conforto, estão ali, sabe, na inércia da sua vida. Você tem uma capacidade, eu acredito nisso, de ir muito mais além de onde você está. Você só precisa dessa motivação, desse empenho, desse empoderamento para poder alcançar o que você precisa alcançar. Deixa eu perguntar uma coisinha a você em casa. Você, por exemplo, chega para você mesmo, já perguntou alguma vez, o que eu fiz e o que eu faço para conseguir os meus sonhos? Não adianta você sonhar e não procurar, não ir em busca daquele sonho. Encontre os seus sonhos se capacitando. É isso? Com certeza. E eu falo muito isso no meu programa de coaching, né? No meu treinamento. Sonho é exatamente quando você tem dia e tem hora marcada para realizar o que você quer na sua vida. Sonho não é o que acontece entre meia-noite e as 6 da manhã na nossa cabeça. Sonho é o que você tem como meta e objetivo com dia e hora marcada para acontecer. E se você quer que aconteça na sua vida, faça esse processo, tenha a decisão realmente de investir em você. E esse investimento que você faz em você, ele não é só no trabalho. Ele pode ser espiritual, ele pode ser familiar. Sem sombra de dúvida. Você vai buscar o que você quiser. Agora, se capacita para isso. Porque se você se capacitando, as coisas se tornam muito mais fáceis. Quantas vezes as pessoas vê você, outra empresa, olha para o seu trabalho, olha para o seu desenvolvimento, gosta, mas não te convida porque você tem algum errozinho que você pode resolver. Pois é. E eu gostaria de deixar rapidamente, se você me permite ainda, um convite muito especial. Dia 15 agora de julho, perdão, 15 agora de dezembro, a cabeça em julho, ó, em dezembro, 15 de dezembro, né, próximo sábado agora, 15 de dezembro, eu estarei realizando um evento lá no restaurante Dom Fernandes Gourmet, no centro da nossa cidade de Cabo Frio, às 6 horas da noite, um evento com convites, você pode adquirir ainda nesses 2 dias o convite, de um café mais coaching. Nesse café e coaching, você vai ter a oportunidade de trabalhar o empoderamento e a liderança interior dentro da sua vida, ou seja, de alcançar as metas, né, de uma forma empoderada, e vai ser assim, um coffee break maravilhoso, vai ser uma semana noite, que vem, assim, né? Agora, sábado agora. Sábado agora? Uma experiência assim, fora do normal. Inclusive, que horas? Às 6 horas. 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, 18 horas. Vai de 6 às... De 6 até umas 9 horas da noite. Aí, ó, uma boa oportunidade. Pode falar o custo do... Claro, está no valor de R$ 98,00, que dá direito a 2 pessoas. Então, R$ 49,00 por pessoa. Então, assim, com coffee break, com planilhas de coaching, ferramentas, material didático. Então, assim, e uma noite maravilhosa de network. E você quer ver uma coisa? Para você se capacitar, R$ 40,00 são 4 cervejas. Pois é, né? Você tem mania de tomar cerveja? Pare. Porque não é sempre que a cerveja vai te fazer bem. Uma hora você vai ter que parar. Pois e é. esse momento, pare e busque os seus objetivos. E fica o convite para eu entrar nas minhas redes sociais e lá conhecer um pouquinho do meu trabalho, né, as sessões de coach, como é que funciona. Ou seja, olhe para o seu desenvolvimento e vê o quanto você pode crescer, o quanto você pode ser uma pessoa muito melhor. Eu falei para você
hoje nós ganhamos um presente de Natal, porque este programa, com certeza, nós vamos passar durante as festividades. Eu quero aproveitar, inclusive, desejar para você Obrigado. para a nossa família Claro, um Feliz Natal, um ano novo Luiz. de muita paz, muito sucesso. Que Deus abençoe você. Amém. Obrigado. Beijão lá para os seus pais também. Obrigado, Tá? obrigado. E Deus a abençoe. todos vocês também, minhas felicitações natalinas e fins de anos. Que a luz do Menino Deus irradie o lar de cada um e que seja a força da graça de Deus dentro da casa, da família. Um Amém. Natal de muita luz, paz e felicidade. Amém. Por falar em Natal de muita luz, sábado agora, nós estaremos fazendo recolhimento. Se você pode, não deixe de doar pelo menos 1 quilo de alimento não perecível para quem precisa. A Igreja Nossa Senhora Assunção vai fazer esse recolhimento sábado agora. Atenda com carinho a pessoa que vai bater na sua porta. Não custa nada. Dê. Não dê o que te faz falta. Dê aquilo que te sobra. É assim que a gente faz, né? É isso aí, possa dar com generosidade. Com generosidade. Isso que é importante, coração aberto, de coração generoso. Quando a gente dá com generosidade, a gente dá como aquela viúva que deu o que tinha, né? E isso é verdade. importante, né? Dar com coração, isso é importante. É verdade. Você fica o convite para a gente já no início do ano fazer Claro, vamos sobre sim, o tempo. sobre o tempo, vamos falar E aí sobre gestão de você, tempo, vamos ver se importante. durante o ano a gente faz Claro. algumas outros Com certeza, outros com trabalhos certeza, aí, com que certeza. esse foi fantástico, Obrigado, maravilhoso. obrigado. Quero te agradecer e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Sempre a por Ele você a tá honra aqui e a com a glória. gente. Amém. Tá bom? Um abraço grande, Deus abençoe satisfação. você. Bigode! Ó, papai tá saindo, hein? Ah, Bigodinho! Ei, Bigode! Um beijão pra ele lá, senão... Um daqui a beijão pequeno, B, um beijo grande. Beijão, minha filha Roberta, que Deus abençoe você, tá? Sua família toda, meus filhos Zé Francisco, Nicole, um beijo para todos, que Deus abençoe a todos vocês, desejando já um Feliz Natal. Temos outros programas, mas tenho certeza que esse programa vai passar durante esse período de festa. Que Deus abençoe a todos vocês. E agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você. Meu nome é Assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até quinta, se Deus quiser. Natal de Luz, Natal sem fome. Participe você também. Estaremos arrecadando alimentos não perecíveis que serão distribuídos nas comunidades carentes. Natal de Luz, Natal sem fome. Postos de coleta na Secretaria Paroquial ou no pátio da Matriz Auxiliar. Pode doar quantos quilos quiser, mas doando 10 quilos de alimentos não perecíveis, você ganha uma linda camiseta para o passeio ciclístico. Natal de Luz, Natal sem fome. Uma campanha da paróquia de Nossa Senhora da Assunção. Apoio Litoral News. Luz, esses homens precisam de luz. Bateu aquela fome? Aline Lanches.
São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Recebendo visitas indesejáveis? Cupins, baratas, ratos, formigas, mosquitos, entre outros. A Iena Serviços atua no controle de pragas urbanas. Orçamento grátis. Iena, inovando em dedetização, protegendo o meio ambiente.